Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Hoje, nesta linda noite que está fazendo, nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez, buscando aprender os ensinamentos dele, valorizando a nossa vida, a nossa inteligência, buscando compreender nesses ensinamentos aquelas dicas amorosas que o nosso mestre sempre nos dá para que nós possamos ter uma vida mais feliz, mais plena. E é isso que nós estamos fazendo. Muito importante ressaltar que neste momento nós devemos nos ligar à energia de cura, à energia de paz, de alegria, de saúde, de amor. E é a Ele, o nosso Mestre querido, que nós rogamos, que abençoe a todos nós aqui conectados, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, possibilitando que ao final deste estudo nós possamos fazer na nossa corrente de orações a doação das nossas melhores energias para serem transmutadas em medicamentos para todos aqueles que estão necessitados da saúde física, mental e espiritual. Que coisa maravilhosa nós podermos receber e dar. E assim é o universo. Nós damos e recebemos. Nós amamos e somos amados. Nós servimos e somos servidos quando necessitamos. Continuemos com essa esperança no nosso coração. Mas eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que se encontram conectados, mas que não colocaram o alô ali no chat ao vivo. E eu quero agora cumprimentar aqueles que se manifestaram no chat. Eu deixei um textinho aqui para depois vocês lerem muito bonitinho, da Lois Rey. Dona Vera, boa noite, seja muito bem-vinda. Simone, querida, Norminha, Maurício Duval, Alessandra, querida, boa noite. Dona Ivani, Didi, Tita, Flora, nossa secretária, boa noite a todas. Jacira, seu Paulo, Marisa, André, Lúcia, boa noite, amigos. G, seu Antônio, Vanúzia, dona Vanúzia, Andréia, dona Marlene, boa noite, sejam bem-vindos. Seu Boni, Elise, seja bem-vinda. Estela, Narcisa, Cisa, boa noite a todos vocês que deixaram esse recadinho. Eu já disse que eu gosto muito de receber essas mensagens carinhosas e vamos assim ficando unidos nessa corrente de energias boas, né? Reabastecendo a nossa energia, que possamos todos ao final desse estudo de hoje sairmos mais revigorados, mais plenos de luz e de energia do que quando aqui chegamos, né? E que possam aqueles que estão mais necessitados que nós receberem também essas vibrações. E sempre que nós estamos aqui nessa união de energias, nessas vibrações, é bom a gente pensar naquelas pessoas que a gente quer que receba também o nosso afeto, o nosso carinho, as nossas boas energias, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar este livro de aqui, Triunfo Pessoal. Este livro é a autoria espiritual de Joana de Ângeles e a psicografia do nosso querido Divaldo. Tem um capítulo 11 que fala sobre individuação, mas é muito grande o capítulo. Então, eu escolhi um trecho desse capítulo que tem como título A Saúde Integral. O que será? Qual é o ensinamento que Joana de Ângeles nos traz sobre a saúde integral, né? A seca hoje está brava aqui. Então, eu vou ler uns 3 parágrafos para vocês, mas depois nós vamos comentar, porque é um pouquinho grande essa parte, então eu estou pulando, só para vocês terem noção do assunto, e depois nós vamos estudar o que Joana diz neste trecho do livro. A saúde integral. Considerando o ser humano um conjunto de elementos que se aglutinam para tornar-se uma realidade no campo da forma,
é constituído, conforme já referido, pelo princípio inteligente do universo, ou espírito, por uma espécie de envoltório semimaterial, ou perispírito, e pela matéria, ou corpo somático. Por consequência, o ser humano é todo um complexo de elementos que se interdependem e se interligam, no entanto, colocado num contexto do qual não pode se evadir. A visão deste ser integral, não apenas da forma que sofre contínuas transformações, confere-lhe incontáveis oportunidades de aprimoramento, que acena a felicidade possível a ser alcançada. Desta maneira, os distúrbios de toda procedência, sejam orgânicos, emocionais ou mentais, e as ocorrências se apresentem como felicidade ou desdita, alegria ou tristeza, famílias cruéis ou ditosas, afetividade compreendida ou rejeitada, infortúnios ou bênçãos, resultam das próprias realizações do ser eterno que se é, não havendo lugar para as fugas que se pretendam, escapando-se aos resultados de opções anteriores. A saúde, portanto, integral, somente será possível quando o espírito desvestir-se da inferioridade que ainda o retém nas torpes paixões e nos interesses meramente materiais, sutilizando as aspirações e trabalhando os metais preciosos dos sentimentos para permanecer em harmonia com as vibrações cósmicas que a tudo envolvem numa sinfonia de excelsa beleza. Através das construções mentais saudáveis, das ações corretas e das transformações morais necessárias, o ser, etapa a etapa, vai se libertando das injunções penosas, experimentando os sofrimentos que haja instalado em si mesmo, utilizando dos inestimáveis recursos médicos e psicoterapêuticos, conseguindo recuperar-se dos distúrbios que o afligem, enquanto gera novos fatores que trabalharão pela sua paz e alegria de viver. Neste comenos, a vinculação religiosa dignificante possui mecanismo de amparo à saúde, porque enriquece de emoções superiores os arcanos do ser, trabalhando-lhe o perispírito para que transfira para os painéis do corpo, da emoção e da mente, a música sublime do amor, que tudo inunda e mantém. Esses são os trechos que eu destaquei para ler para vocês, né? Então, eu fiz aqui um roteirinho para que a gente possa seguir uma linha de raciocínio e mais facilmente a gente entender o que exatamente Joana quis nos passar de aprendizado, né? Para que a gente possa estar mais sintonizado, né? Com essa informação e que a gente possa absorver essa informação e colocar em prática sugestões aqui ditas, né? Bom, primeiramente ela começa o capítulo e nós temos que compreender esse conceito, né, que até é estudado no ESD, no ensino sistematizado da doutrina espírita, e que é bem explicadinho, mas resumidamente, o ser humano, ele é constituído, né, pelo espírito, pelo perispírito e pelo corpo material, né? O espírito é o princípio inteligente do universo. O perispírito é o envoltório semimaterial e o corpo somático é a matéria. Só para ter uma noção, quando eu fiz a aulinha de evangelização lá, né, de mocidade, a forma mais interessante que eu achei é que o professor pegou uma mexerica, né? Os gaúchos aí chamam como, Alessandra? Pegamota? É isso? Então, pega-se uma mexerica, né? Uma poncã, e aí a explicação é que o corpo é como se fosse
a casca da mexerica, né? Ele não é essência, ele é um instrumento. Depois, nós temos o perispírito, que é aquela pelinha transparente que envolve os gomos, que são a essência verdadeira da Poncã, né? A essência da Poncã está naqueles favinhos, né? Com aquele conteúdo gostoso. Aquela pelezinha que envolve o gominho seria o perispírito e o corpo a capinha. Só para entender que os três juntos estão em plena harmonia, né? Mas o nosso maior tesouro encontra-se no espírito que é imortal, porque ele sobrevive à morte do corpo físico e continua. E na outra vida, nós carregamos neste espírito as nossas lembranças, os nossos sentimentos, a essência do nosso ser está ali, no espírito. Bom, então, só para a gente entender, falar um pouquinho, né? Que do espírito procede todos os nossos impulsos. E o espírito é o agente dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, quando a gente fala em pensamento e sentimento, eles estão no nosso espírito, pertencem ao nosso espírito, né? E o que acontece? Os nossos pensamentos e sentimentos, eles se ampliam com as reencarnações. Então, às vezes, a gente vai acumulando conhecimentos, vai mudando pensamentos, adquirindo novos pensamentos, e nós estaremos evoluindo, né? Bom, o espírito, ele é formado de uma energia especial, né? Essa energia desse princípio inteligente do universo. Fomos criados por Deus. E o nosso espírito é dotado de inteligência, correto? Então, desde que foi criado, ele avança sem cessar, em uma progressão contínua. Então, hoje, nós estamos muito mais evoluídos e sábios do que quando fomos criados. E no futuro seremos mais do que somos hoje, né? Então, nós somos herdeiros de Deus e temos uma estrada evolutiva para irmos, né? Para cumprirmos. O perispírito, né? O perispírito, ele precede, né? Dessa essência espiritual. O perispírito vai modelar as formas orgânicas, né? Então, quando a gente vê um espírito desencarnado e reconhece ali a figura de alguém, aquele molde a essa energia sutil do espírito é o perispírito que é responsável, né? Então, o perispírito, ele modela as formas orgânicas e emocionais de acordo com os atos praticados em todas as existências, né? Graças ao perispírito que a gente não vê uma fumacinha, a gente vê a forma de uma pessoa ali, né? Bom, o corpo, ele é um envoltório mais denso, mais grosseiro, né? E ele expressa os conteúdos mais profundos do espírito. Interessante isso, né? O corpo é uma energia pensante também, através do quê? Do perispírito, né? Então, o corpo nos dá a oportunidade de encarnarmos, aprendermos e repararmos os nossos erros e de vivermos boas e maravilhosas experiências. Eu sei que esse resumo é muito, assim, muito resumidinho, né? Mas é só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala de espírito, perispírito e corpo. Essas três, né? Esses três conceitos que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Então, só de tentar explicar isso, a gente percebe que o ser humano é um ser complexo, né? E esses elementos que o formam, corpo, espírito, perispírito, eles estão interligados entre eles, interdependentes. E eles são colocados num contexto, né? Quando a pessoa vai encarnar, existe um contexto que é baseado
nas vidas que aquele indivíduo já teve. Ou seja, existe um planejamento reencarnatório para que a pessoa reencarne em uma família que necessita, numa cidade, em toda condição. Então, isso é que é bonito. É a gente ver que é tudo muito complexo. Cada vida tem a sua unicidade. Cada história de vida é diferente. Você pode ter 2 gêmeos univitelinos ali, 3 gêmeos, né? Trigêmeos, e aí você vai perceber que cada um tem a sua história, porque cada um tem o seu espírito. E cada um teve uma jornada diferente do outro. Isso é que é bonito, né? E por mais que a gente crie os nossos filhos em condições iguais de temperatura e pressão, por ali, naqueles corpinhos, habitarem espíritos diferentes, cada um vai ter escolhas e seguir também a vida de uma forma diferente, né? Bom, então, lembrando que o espírito é imortal, ou seja, ele já existia antes do nosso corpo carnal e ele vai continuar existindo mesmo depois da morte do nosso corpo físico, né? Ele é imortal, ele não morre. Então, é o espírito que é o agente da nossa vida. É o espírito que é aquela vida imortal. Nós existiremos, né, dentro de uma imortalidade graças ao nosso espírito, que de uma vida vai para outra e tudo mais, né? Bom, então, o espírito ele herda e ele guarda todos os nossos pensamentos, palavras, realizações, os nossos atos, tudo, ele fica ali, ele tem uma memória das nossas vidas passadas, né? Quando a gente reencarna, por misericórdia divina, nós entramos no processo de esquecimento, para que nós possamos ter a oportunidade de aprender, né, sem preconceitos, sem predisposições a não confiar, ou a amar alguém, ou a estar com alguém de uma forma em que as nossas emoções interfiram naquela relação, né? Então, cada vez mais, esse espírito vai recebendo conhecimento divino, né? O conhecimento no meio das pessoas ali, a ciência, né? Então, tudo isso vai acumulando no nosso espírito. Então, como nós vamos acumulando conhecimento, quanto mais o tempo passa, maiores possibilidades, né? É mais latente as oportunidades de nós construirmos a nossa felicidade. Porque quando aumenta a nossa sabedoria, os nossos recursos, nós podemos fazer algo muito especial da nossa jornada de vida, né? Bom, o progresso na Terra, ele vai depender da sociedade desenvolver e evoluir o lado da inteligência e o lado da moral, né? Seria a razão e a emoção caminhando juntos. O que a gente tem visto ultimamente? Imensos sofrimentos na Terra. Por quê? A gente percebe que a inteligência, nossa, tá a mil, né? Quando a gente lembra que há 25 anos atrás não tinha celular, né? E que hoje todo mundo tem mais de um ou mais celulares, né? Então, quando a gente vê a comunicação como que era, né? As pessoas iam viajar para um país ou fazer um curso, ou nas Olimpíadas, era fila dos ginastas para poder usar aquele cartãozinho no orelhão, né? E hoje todo mundo tem o seu celular, faz chamada de vídeo, que coisa maravilhosa, né? Na saúde, as cirurgias, quantas doenças há 40 anos atrás eram significado de morte, e hoje não. Hoje é apenas um aprendizado, e as pessoas debelam essas doenças de uma forma fantástica com recursos médicos. Então a inteligência, ela galopou velozmente, mas os nossos sentimentos, as nossas emoções não seguiram essa velocidade. Então nós ainda temos muita mágoa, nós temos ainda muito orgulho, muito egoísmo, muita inveja, né? Nós carregamos mágoas e coisas que poderiam ter sido perdoadas, mas nós insistimos ali. Então nós precisamos de quê?
para nos sentirmos livres, essas duas asas precisam de estar batendo, né, juntas. A da inteligência, da emoção, a da razão, da emoção. Hein? Bom, então, o que acontece? Joana de Ângeles nos alerta uma coisa muito interessante. Ela diz que, como o planeta está em evolução, nós estamos em evolução, a sociedade está em evolução, né? Tudo evolui. Então, que quanto mais primitivo estiver esta sociedade, este planeta, mais lenta é a marcha evolutiva, né? E às vezes a gente tem a impressão que a gente olha moralmente 50 anos atrás e parece que não mudou nada. Outros momentos, a gente olha 2000 anos atrás e parece que nada mudou, que o ser humano continua insistindo nas mesmas baboseiras. Nós, né? Então, por quê? Ela fala o seguinte, que o progresso acontece quando a gente vence os impedimentos. Então, imagina uma corrida de saltos, né? De obstáculos. Então, uma corrida de obstáculos, tem muitos obstáculos ali para serem vencidos para chegar na linha de chegada. É a nossa estrada evolutiva, cheia de obstáculos. Só que quanto mais primitivo, maior o número de obstáculos. Por quê? Porque são os impedimentos para serem vencidos. Então, olhem bem. Nós estamos aqui num planeta, num mundo de provas e expiações. Então, nós temos problemas no trabalho, na família, saúde, financeiro, social, político, econômico, brasileiro, mundial. Então, nós estamos cercados de problemas para serem resolvidos, de obstáculos para serem ultrapassados, né? Por quê? Porque nós nascemos para evoluir. Então, nós viemos aqui, não foi de férias. É muito conteúdo para a gente poder trabalhar e transformar, né? É diferente daquele mundo mais evoluído, que já não tem inveja, já não tem orgulho, já está todo mundo perdoado. Então, o mundo mais feliz tem muito menos problema para ser vencido, muito menos obstáculo, né? Quantas vezes eu preciso de me trabalhar muito internamente para pedir desculpas por um julgamento errado que eu fiz? E eu fico naquela luta ali para até conseguir pedir as desculpas, né? Quantas vezes eu fico magoado porque a pessoa não me tratou da forma que eu achava que eu merecia ser tratado? E eu entro no caminho do melindre. Será que os espíritos superiores têm isso? Não. Então não vão sofrer com o melindre, em se sentir ofendidos, em ter que buscar estratégias de perdão. Por quê? Porque eles não vão se sentir ofendidos e não precisa nem de pedir perdão, porque não tem pelo que pedir perdão, entendeu? Então, quanto mais primitiva é essa marcha da evolução, mais obstáculos nós temos para ultrapassar. Quando vai desabrochando a razão, a consciência, então maior velocidade nos acontecimentos, né? E um maior número de avanços significativos. A gente consegue ver esse avanço no que diz respeito ao intelecto, mas a gente nota que esse avanço intelectual do mundo Terra, né? Ele já está muito rápido, a gente nem enxerga direito esse avanço, do tanto que é rápido, né? Agora, o moral, o de sentimentos, continua ainda muito primitivo. Diante disso, qual a conclusão que a gente chega? O que nós precisamos de nos dedicar a trabalhar muito? Porque é onde está o acúmulo dos nossos obstáculos. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? É que estão mais devagar. Então, são mais obstáculos. Com isso, eu preciso de colocar mais energia quando eu for mexer com isso. É o processo do autoconhecimento. Não é fácil o processo de autoconhecimento. Por quê? Porque eu fico até com preguicinha, porque se eu vou me autoconhecer, eu vou ter que mudar.
Então, tem muita gente que fica, às vezes, com preguicinha do processo terapêutico. Por quê? Porque dói. Dói a gente olhar para a gente. Dói a gente perceber o que a gente ainda não conseguiu caminhar, né? Mas também nós sabemos que nós vamos insistir porque essa caminhada vai valer a pena, né? Quando a gente pensa numa casa, né, bem suja, né? E nós pensamos o tanto de tempo que isso vai levar até aquela casa ficar um brinco, essas sujeiras foram acumuladas ao longo de muito tempo. Então, é claro que vai demandar um esforço maior, um tempo maior para ela ser limpa, né? Às vezes, a gente pega de mutirão e um número maior de horas que a gente consegue avançar no trabalho. No que não pode é desistir, e sim persistir. Bom, o que acontece, que Joana chama atenção, é que nós ainda temos uma obstinação. Nós ficamos presos aos nossos instintos primários. E aí, a razão e o sentimento ficam empacados no seu desenvolvimento, porque às vezes quem segura esse fluxo somos nós. Então a gente fica preso naquilo. Vocês já viram a pessoa falar, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque você sabe, você me conhece, porque isso é uma prisão a quem você era. E você hoje é um novo ser, e amanhã vai ser outro. Então nós não podemos ficar tão presos, mas nós precisamos de estar dispostos a desbravar aí o sertão, né? E a seguirmos adiante. Nós não temos que ter o compromisso de sermos sempre os mesmos. Isso é um complexo complicado, né? Nós precisamos de ter o compromisso de sermos melhores. E para sermos melhores, isso exige mudança. Aí aquela pessoa que tem alergia e que quer ficar com cortinas, com bichinho de pelúcia, com cobertor, né? E vai estar sempre espirrando. Então é um apego, né? Às vezes, se mudar o material das coisas, né? Mudar a cortina, lavar uma vez por mês e tudo mais, aquela rinite vai embora. Mas a pessoa fica apegada aqui. Quantas pessoas não perceberam que na pandemia nossa rotina tem que mudar? Não dá para fazer as mesmas festas, não dá para poder fazer as viagens que nós tínhamos costume, e por aí vai. Mas as pessoas que não se conformavam, né, muitas vezes foram contaminadas por essa inconformidade com a nova realidade, né? E aí nós precisamos de saber que nós temos que fazer diferente. E o fazer diferente não significa sermos mais infelizes. Não. É só diferente, né? Então, quando é que a gente ficava o tempo todo pedindo comida durante a semana, né? Não ficava. Agora, o número de comidas que a gente pede é muito maior. Agora, algumas pessoas já estão indo aqui e ali em restaurante aberto, outras se arriscam mais, mas ainda assim é um número reduzido, né? Agora, antes da pandemia, a gente dificilmente pedia comida. Qual que era o prazer? Ir no restaurante. Pedia comida quando batia a preguicinha. Agora, pedir comida faz parte de uma necessidade de evitar um contágio, né? Muda quem percebe que precisa de mudar. E fica teimoso algumas pessoas que não querem mudar. Mas aí o número de obstáculos não vai diminuir. Entende? Porque não caminhou. Bom, diante disso, a Joana de Ângeles nos lembra da lei de causa e efeito. Ou seja, eu planto livremente, mas eu colho aquilo que eu plantei. E não adianta fugir desta regra. Porque eu posso deixar para colher daqui uma semana, daqui um mês, na outra vida, mas eu vou colher. Não tem como não colher. Entendeu? Então não existe, eu me arrependo, então você não tem mais pecados. Não existe isso. Tá? Então você se arrepende, ótimo, maravilhoso. Vamos reparar o mal que você fez para você ou para os outros, né? Então essa lei de causa e efeito, muitas vezes
o indivíduo, ele sofre as consequências daqueles instintos que ele não controlou, ou daquele apego aos seus instintos primários, entendeu? Então, com isso, gera ações de infelicidade, e aí aquele espírito vai se rebelar e ser rebelde, mas eu não quero, não fiz nada para estar sofrendo assim, nesta vida. Porque às vezes nós estamos reparando questões da nossa vida passada. Por isso que nós precisamos de ter um pouquinho de paciência, né? Então, a frase de Joana de Ângeles é maravilhosa. Olha aqui. Os distúrbios, sejam eles orgânicos, emocionais ou mentais, assim como as ocorrências, felizes ou infelizes, resultam das próprias realizações desse ser eterno e imortal que somos nós. Então não há fuga. É lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito não é uma lei de Kardec, é uma lei de Jesus, não, é uma lei divina. Deus criou essa lei, né? E aí, a outra lei que a gente percebe é a lei da evolução, que também é uma lei divina, que o espírito cresce, ele desenvolve seus potenciais, e isso é irreversível, ele não volta para trás, ele está sempre evoluindo, né? Então, mesmo sofrendo, esse espírito ele tem a oportunidade de aproveitar essas excelentes possibilidades de recuperação e de reparar e de seguir livre. Então, se eu estou andando, né, com um pacote de limão, aquela sacola rasga, a minha oportunidade de catar os limões, de deixar a rua limpa, ela é excelente. Agora, se eu sigo adiante, eu sei que a rua não vai estar limpa. Pode provocar um acidente e tudo mais, né? Então, em algum momento, vai acontecer de eu ter que fazer essa atividade, né? Então, na lei de evolução, Deus se utiliza das provas, das expiações e das novas experiências, que não tem nada a ver vinculado com o passado, porque aí eu vou me recuperando, ajudando a recuperar a sociedade que eu vivo, o grupo familiar que eu vivo. Todo mundo junto fazendo e construindo um mundo melhor, né? Bom, esse binômio saúde-doença, né? Ele é um processo de ação espiritual, segundo Joana de Ângeles. É um processo de ação espiritual do ser. Olha que interessante isso. Então, a doença e a saúde, esse binômio, né, o adoecer, o se curar, ele é uma medida de coerção, ele é uma corrigenda, ele pode ser uma compensação, uma realização, uma alegria, né? Quando aparece uma doença na minha caminhada, essa doença pode ser um freio para que eu não fique desvairado por aí, acumulando débitos e dívidas. Outras doenças podem vir como uma correção, para que eu corrija um hábito alimentar, para que eu corrija uma postura, né? Você dá uma dor no ciático, senta meio torta, ai, o ciático. Aí agora você pensa, deixa eu sentar, né? Porque, se eu não sentar direito, meu ciático vai coisar. Então, eu estou corrigindo uma postura, senão a doença vem para nos ajudar, né? É um pensamento que, se eu mantiver errado, a mágoa e tudo mais, eu vou sofrer, né? Se eu não estabelecer uma saúde mental, né, o meu corpo vai sentir. Se eu não cuidar do meu corpo, a minha saúde mental vai estar também envolvida. A minha saúde espiritual também, porque se lembram que é tudo muito complexo no ser humano, né? Então, olha que Joana de Ângeles fala. Se eu tenho um corpo geneticamente bem modelado, né? Porque nós temos braços, pernas, olhos, né? Órgãos de sentido, coração. Então, geneticamente bacana. A maioria de nós nasce com esse corpo bacana, geneticamente modelado, né? E se eu tenho, além desse corpo, um cérebro rico de possibilidades,
Porque nós não descobrimos ainda nem 50% para que serve o nosso cérebro. Nós não usamos todas as potencialidades deste cérebro, de tão rico como ele é. Então, este corpo com esse cérebro, eles são instrumentos maravilhosos, potenciais, né? Para expressar-se na Terra, para crescer e para auxiliar essa sociedade a crescer. Então, a nossa ferramenta, ela é maravilhosa. Quando a gente fala que o nosso corpo é um instrumento de trabalho, não é uma enxadinha enferrujada, não, sabe? O nosso corpo é maravilhoso com os recursos todos que tem, né? E ele nos dá sinais. Igual o nosso carro acende a luzinha quando o óleo está baixo, o nosso corpo dá sinais. A gente que desacostumou de olhar esses sinais. E se a gente não olha o óleozinho, o que acontece com o carro? Funde o motor. E se a gente não olha os sinaizinhos do nosso corpo, o que acontece? A gente vai adoecendo. Por isso que é importante a gente se olhar, se conhecer e buscar essa saúde integral, né? Mais aguinha. Bom, Joana de Ângeles fala que o cérebro trino, ou triuno, como alguns falam, trino, é um recurso de felicidade com seus intermináveis recursos que atendem às necessidades da evolução do espírito. Então, eu não sou uma especialista, né? Eu só vou dar assim, o que é esse cérebro trino, que muitos de vocês já ouviram falar? Bom, antes, o cérebro era visto como hemisfério direito, né? Hemisfério esquerdo, 2 hemisférios. Sendo que no hemisfério direito prevaleciam os pensamentos de criatividade e no hemisfério esquerdo de memória e de conhecimento, né? Esse lado do cérebro, a gente sempre via o cérebro dividido em 2 partes. Em 1970, o neurocientista Paul MacLean, ele elaborou a teoria do cérebro trino, né? Em 1990, ele apresentou essa teoria através de um livro e apresentou para a comunidade científica que o cérebro humano era dividido em 3 unidades funcionais diferentes, né? Olha que interessante. Então, no cérebro trino tem o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. No reptiliano, são aquele cérebro mais primitivinho, né? Seria como se fosse o nosso primeiro cérebrozinho. Está vinculado o quê? Ao irracional e ao instinto. Depois dele, nós temos o cérebro límbico, que é onde nós temos a nossa consciência emocional. E a cerejinha do bolo seria o quê? O neocórtex, que seria a nossa consciência racional e o que nos diferencia das outras espécies. Então, o reptiliano está muito ligado à nossa sobrevivência, o instinto de sobrevivência, né? O límbico, as nossas emoções, e neocórtex, as funções intelectuais superiores. Então, o importante é nós nos conscientizarmos deste nível de complexidade que envolve a nossa natureza psíquica, emocional, fisiológica. Entendeu? Então, é importante nós nos conscientizarmos deste cérebro trino, né? Que aqui tem emoção, instinto, intelecto. No nosso corpo físico, isso sendo trabalhado. Olha que maravilhoso. Fora isso, o nosso espírito, o nosso perispírito, a sociedade em que vivemos. Então, vocês entendem que o ser humano é um ser integral. Por isso que a saúde não pode ser vista mais como uma linha reta. Você fez isso, vai acontecer aquilo, né? Uma linha de causa e efeito. Não. É uma rede. Por quê? Porque a saúde precisa de ser considerada de uma forma integral. E aí a nossa consciência da importância do equilíbrio,
Então, olha os equilíbrios que nós temos que ter consciência para desenvolvermos a nossa saúde integral. O equilíbrio do nosso mundo interno, do nosso eu, com a nossa sociedade. O equilíbrio do nosso eu interno com o nosso eu, com o mundo externo, certo? O equilíbrio do nosso lado racional, nosso lado irracional, que habita dentro de nós. O equilíbrio do nosso lado emocional com o nosso lado racional. E o equilíbrio da nossa mente consciente de tudo isso com o nosso inconsciente. E ainda o nosso cérebro trino, tudo isso reunido com a realidade que a gente está inserido nesta vida, como espírito que precisa aprender, evoluir e aprender a amar. E o nosso alto amor. Tudo isso junto e misturado precisa de buscar um equilíbrio. Por isso não tem uma mágica ou uma pessoa que consiga colocar tudo isso no equilíbrio maravilhoso, né? Então, a saúde integral, olha o que Joana de Ângeles fala. Só será possível a saúde integral quando o espírito desvestir-se da inferioridade que o prende, que o retém nas paixões desenfreadas, nos interesses puramente materialistas, e esse espírito precisa vestir-se de equilíbrio, de harmonia, para realizar como se fosse uma sinfonia, onde todos os instrumentos estão ali no equilíbrio tremendo, porque aí a gente consegue enxergar a felicidade. Então, a saúde integral está ao seu alcance, ao meu alcance, ao alcance de todos nós. Mas nós precisamos saber que nós vamos conseguir essa saúde integral quando houver um desejo de se auto-vencer, porque está dentro de nós a maioria dos obstáculos a serem vencidos nessa escalada evolutiva. Então, nós precisamos de saber que precisamos nos auto-vencer através dos recursos infinitos e maravilhosos que Deus nos dá. Então, Deus, Ele nos ampara e Ele nos dá a oportunidade de corrigir todos os fatores perturbadores da nossa saúde para nós sermos felizes. Então, nós temos todas essas oportunidades, instrumentos ao nosso dispor para corrigirmos o desequilíbrio da nossa saúde, para conseguirmos a felicidade de possuirmos a saúde integral. E Joana termina dizendo que é importantíssimo uma vinculação religiosa dignificante. Então, seja a religião que for, mas ela precisa de ser dignificante, de reatar de verdade esse elo nosso com o Criador, de lembrar essa religião da nossa do nosso papel de herdeiro do Pai, que este mundo está ao nosso dispor. Então, Joana fala que essa vinculação religiosa dignificante, que é o que nós estamos fazendo aqui, é um mecanismo de amparo à saúde. Por quê? Porque essa vinculação enriquece todos nós, todos os indivíduos, com emoções superiores. Porque nós, nessa religiosidade maravilhosa, dignificante, nós desejamos amar, ajudar, perdoar, ser luz. E isso gera emoções superiores, pensamentos nobres e colabora com a nossa saúde. Então, essa vinculação religiosa dignificante, ela trabalha o perispírito para transferir ao corpo e à mente as emoções que geram o amor.
o sublime amor, que é o X da questão. O nosso objetivo ao reencarnarmos é termos esse amor. Então, através de construções mentais saudáveis, nós podemos fazer transformações, etapa a etapa. Então, hoje nós estamos numa etapa, amanhã numa etapa superior, mas ontem estivemos em uma etapa mais difícil. Em cada etapa, nós vamos vencendo os obstáculos condizentes com a etapa que nós estamos vivenciando. Nós não vamos zerar obstáculos. Alguns vão ficar para quando a gente estiver melhor preparado. Hoje eu sei fazer equação de segundo grau. Amanhã eu vou estar compreendendo o logaritmo e fazendo aqueles exercícios de cálculo na faculdade, né? Mas ontem eu estava aprendendo somar e dividir. Então é um processo de construção da nossa saúde, um processo que nunca termina, mas que ele sempre tem que acontecer. Então, a conclusão que a gente chega, né? Nós somos todos 100% responsáveis por nossas experiências e vivências. A responsabilidade é nossa, de todo o bem que vivemos e das dificuldades e sofrimentos também. Nesta e nas outras vidas, foi gerado um fruto por nós e nós é que colhemos esse fruto. Não tem como fugir, certo? Então, a doença é um recurso de reparação, sim. Não é a gente se sentir culpado. É aceitar, trabalhar, buscar a cura integral, né? E sabermos que, às vezes, ali, nós não vamos conseguir a cura do corpo, mas conseguiremos a cura do nosso espírito, que renascerá em outra vida, liberto de muitas mazelas. Quando amamos a nós mesmos de verdade, nós mudamos o nosso plantio e, consequentemente, a nossa colheita. As doenças em nós são criadas por nós, são fatores, são consequências do nosso desequilíbrio. Todas as doenças são criadas por nós, certo? Do nosso desequilíbrio orgânico, mental, espiritual, etc., né? Então, cada pensamento que nós estamos tendo hoje está criando o nosso amanhã. Nós precisamos de ressignificar a nossa crença para que nós possamos produzir novos frutos para colhermos amanhã. Então, sim, eu estou colhendo uns abacaxizinhos complicados hoje, do meu plantio de abacaxi. Mas enquanto eu estou colhendo abacaxi, eu posso plantar moranguinhos, que eu amo, porque eu sei que quando eu terminar a colheita de abacaxi, eu terei morangos para colher. Né? Ressignificar é o quê? Mudar o nosso padrão de pensamento. E o nosso poder se encontra no hoje e no agora. É agora que nós temos que mudar o nosso padrão de pensamento. E não ficar falando, eu sou. Não, nós estamos, né? Nós estamos com algumas doenças, estamos no processo de cura. Vamos acreditar que a gente pode curar, né? A gente cura câncer, a gente cura depressão, a gente cura tudo. Sim, dentro daquele equilíbrio que nós aprendemos. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 frases para nos lembrarmos que a saúde integral ela é resultado do amor. Amemos a nós e amemos a quem nos cerca, né? Então, a nossa opção é produzirmos e termos pensamentos que criem uma atmosfera saudável dentro de nós e à nossa volta. Porque quando a gente se torna luz, a gente ilumina todo ao redor. Então, se tiver muitos processos de iluminação, o mundo vai melhorar. Secretária Flora, vamos lá. Essas frases que eu trago para vocês repetirem inúmeras vezes. 1, 2, 3, 10 vezes ao dia, quantas vezes for. Anotem no post-it, coloquem ali, comece um dia trabalhando, lendo e afirmando várias vezes, porque você muda o seu padrão mental.
e tudo dá certo, né? Hoje eu conversava com um amigo que ele me contou de um problema, eu dei um puxãozinho de orelha dele para a gente conversar. E aí ele falou, nossa, como foi bom aquele puxão de orelha. Porque tudo se abriu no meu mundo. Que milagre. Não foi um puxão de orelha. Foi ele que mudou o padrão de pensamento e aí abriu os caminhos dele. Porque toda a energia que estava ali acumulada, ela fluiu. Certo? Então vamos lá. Primeira frase, eu vou falar a frase 2 vezes. Você aí da sua casa repita, tá bom? Jogue para o universo essa energia positiva, da gente ressignificar e nós temos consciência que nós somos merecedores da nossa saúde integral e vamos ser saudáveis e vamos ser felizes, tá bom? Primeira frase. Faço com amor tudo o que posso para ajudar meu corpo a manter uma saúde perfeita. Faço com amor tudo o que posso para ajudar meu corpo a manter uma saúde perfeita. Frase 2. Meus pensamentos felizes ajudam a tornar meu corpo saudável. Meus pensamentos felizes ajudam a tornar meu corpo saudável. Terceira e última frase. Acredito na cura. Meu corpo se dedica da melhor forma possível a criar minha saúde perfeita. Repetindo. Acredito na cura. O meu corpo se dedica da melhor forma possível a criar minha saúde perfeita. Vamos trabalhar, enfrentar os obstáculos e vamos passar por eles e seguirmos adiante. Vamos ser saudáveis. Vamos ter equilíbrio. Vamos, não é hoje, amanhã eu vou ser saudável, não. É ter a coragem, a audácia, o desejo de se equilibrar e de equilibrar tudo isso que a gente falou para gerar uma saúde perfeita que coloca o meu corpo, a minha mente, o meu espírito em equilíbrio e sintonia. Ressignifiquemos todos esses pensamentos negativos, todas essas emoções desequilibradas e vamos buscar fazer da nossa parte para sermos plenos de saúde. Vamos então fazer a nossa prece. Pai querido, nós te agradecemos por imenso carinho e cuidado para conosco, seus filhos, onde o Senhor nos coloca nesta vida, com tantos recursos maravilhosos para podermos usar em favor da nossa felicidade. Que o Senhor nos dê forças para conseguirmos construir, continuarmos construindo a nossa felicidade, para que possamos juntos seguirmos nessa estrada evolutiva, buscando aprender a amar, aprender a ressignificar e equilibrar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Obrigada, Pai amado. Nós te pedimos, Jesus amado, que continue conosco, nos abençoando nessa estrada evolutiva, como nosso irmão maior, nosso mestre, nosso farol, o Senhor que nos ensinou a lei do amor,
nos ensinou a ter empatia, a sermos resilientes e a jamais desistirmos. Que o Senhor permaneça conosco nessa nossa estrada e que possamos jamais desistir das nossas lutas internas, para que possamos aprender a ressignificar a importância da existência do amor nas nossas vidas. E que essa consciência da nossa responsabilidade por tudo que somos, por tudo que passamos, possa ser uma alavanca a nos motivar a mudanças necessárias para a nossa evolução. Jesus, nós te rogamos que abençoe a todos nós que estamos aqui reunidos em teu nome. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. Abençoe a nossa mente, nos cubra de luz e que cada célula do nosso corpo possa se sentir plena recebendo este alimento energético. Que as nossas células saudáveis se fortaleçam. Que se houver as nossas células doentinhas, que elas possam se restabelecer, se reestruturar dentro de um padrão de saúde e se sentirem reenergizadas. Que o nosso corpo vença todos aqueles micro-organismos que possam tentar o desequilíbrio. Que a nossa mente vença os nossos medos, os nossos desequilíbrios, os nossos apegos àquilo que não nos pertence mais. E que o nosso espírito possa sentir-se pleno nessa vinculação com Jesus. E que possamos viver plenos de felicidade e saúde, esta e todas as vidas que teremos. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus. E que nós possamos rogar pelos nossos irmãos que estão sofrendo, por não conhecerem a Ti, Mestre, ou por conhecerem e não Te seguirem os passos. Por aqueles que sofrem com os desequilíbrios da mente, por aqueles que sofrem com a doença do corpo físico. Que todos neste dia de hoje possam receber essas bênçãos. Que todos nós tenhamos o medicamento colocado nas nossas águas. E que nós possamos continuar firmes no propósito de mudar o nosso padrão mental, o nosso padrão emocional, para a plenitude da alegria e do desejo da verdadeira felicidade. Finalizamos este momento de estudo e oração dizendo que assim seja. Obrigada, meus amigos, minhas amigas, por permanecerem conosco aqui até o final. Muito obrigada pelas mensagens, obrigada pela presença, obrigada por doarem a melhor energia de cada um de vocês para ajudar os nossos irmãos. Obrigada por estarem fazendo parte deste processo de aprendizado e que continuemos juntos, ali, pulando esses obstáculos, enfrentando todos eles e que possamos juntos seguir em frente. Uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe, que tenhamos um sono reparador e que amanhã, quinta-feira, possamos ter um dia maravilhoso. E à noite, amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui reunidos para mais um estudo. E todos serão muito bem-vindos. Quem gostou do estudo de hoje, dê um like, né? Porque o YouTube precisa do like. E quem gostou também pode, a partir de amanhã, quando o nosso vídeo baixar no nosso canal, compartilhar o vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos. Fiquemos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Ele há de querer.